Dando continuidade às atividades de hoje, trouxe para vocês em língua portuguesa uma história em quadrinhos para a gente ler. Então vamos dar uma olhadinha nessa história em quadrinhos, porque ela tem uma coisa bem curiosa. Olhem só. Ela não tem nada escrito. E mesmo assim, ele pede para a gente ler. Ler por quê? Porque a gente tem que ler as imagens, entender o que está acontecendo e responder as questões. Vamos lá? Então, olha só. Leia a história em quadrinhos abaixo. A Turma da Mônica. Então, uma história em quadrinhos da Turma da Mônica. A gente já sabe um pouco da história da Turma da Mônica, que os principais personagens são a Mônica e o Cebolinha, e que eles têm aí uma briga, né? Eles estão sempre em conflito por alguns motivos. Um é porque o Cebolinha gosta aí de ficar fazendo bullying com a Mônica, né? Então ele fala dela ser baixinha, gordinha, dentuça. Ele quer ser o dono da lua e provoca muito ela com isso. E ele tenta, em todas as histórias, roubar esse aqui que é o coelhinho da Mônica, é o Sansão. Então, como a gente já conhece um pouco da Turma da Mônica, a gente já vai ler essa história em quadrinhos, lembrando dessas questões. Então, Turma da Mônica. A gente tem lá a Mônica, olha, dormindo e sonhando com quem? Com o Sansão. Mas olha lá o Sansão aqui, tem uma mãozinha segurando o Sansão. Quem será essa mão, hein? Quem será? Vamos observar. De repente aparece no outro quadrinho o Cebolinha. O Cebolinha dormindo também. E olha o que o danado do Cebolinha tá sonhando. Ele fazendo, ó, provocando a Mônica, estão vendo? E olha quem veio espiar o Cebolinha sonhando. O Papai Noel. E era o Papai Noel também que estava aqui, ó, com um Sansão para a Mônica, que é o presente com certeza que ela mais gosta. E como a professora sabe disso? Porque eu vi a luva, olha. Então a gente, quando vai ler uma história sem escrita, a gente tem que se atentar, prestar ainda mais atenção nas imagens. E por fim, o último quadrinho tem o Cebolinha acordando e veja que o Papai Noel de novo deixou de presente para o Cebolinha. Uma maleta de remédios? Isso lá é presente de Natal? Então, galerinha, fim. Essa é a nossa tirinha, nossa história em quadrinhos, e a gente vai responder algumas perguntas sobre ela. Bora lá? Então, juntinho com a professora, todo mundo pensando e respondendo sobre as seguintes questões. Responda as questões. Primeira questão. Quem são os personagens dessa tirinha aqui que a gente acabou de ler? Então, como eu já tinha dito, Turma da Mônica, a gente tem como personagem a Mônica, o Cebolinha, e aqui tem mais um personagem muito importante, que é o Papai Noel. Então, quem são os personagens? A Mônica, o Cebolinha e o Papai Noel. Bora lá colocar essa resposta? São a Mônica, o Cebolinha e o Papai Noel. Certinho? Então essa é a resposta da primeira questão. Quem são os personagens? São a Mônica, o Cebolinha e o Papai Noel. Segunda pergunta. Qual foi o presente que o Papai Noel deixou para a Mônica? Então, para a Mônica, qual foi o presente que o Papai Noel deixou? Então, tá lá no primeiro quadrinho. Qual foi o presente que o Papai Noel deixou? Isso mesmo, ele deixou novamente, hein, galera? Porque ela já tem, né? Ele deixou um novo, provavelmente, né? Coelhinho. Porque quem já assistiu a história
já leu essa história, já assistiu, porque também tem até filminhos, sabe que a Mônica tem o coelhinho Sansão, é o coelhinho preferido dela. Terceira pergunta, vejam lá. O Cebolinha estava sonhando. Por que ele estava feliz com o sonho? Então tá aqui no segundo quadrinho. Olha só o sorrisinho do Cebolinha. Ele tá feliz no sonho, sonhando, né? Por que ele tá feliz com o sonho? Quem acha que sabe? Ele está feliz, pessoal, porque ele gosta de provocar a Mônica, tá? Então ele está feliz porque ele gosta de provocar a Mônica. Próxima pergunta. Perguntinha 4. Qual foi o presente que o Papai Noel deixou para o Cebolinha? E aí, já no último quadrinho, o Papai Noel deixa um presente para o Cebolinha, que é uma maleta de remédios. Como que eu sei isso? Porque tem aqui, ó, esse símbolo característico de uma maleta de remédios, tá? Então, ele deixou uma maleta de remédios. E agora é que a gente precisa pensar um pouquinho para a próxima pergunta. A próxima pergunta é muito importante, mostra se a gente entendeu um pouquinho da história ou não. Então, as perguntinhas 5. Por que o Papai Noel deixou esse presente para o Cebolinha? Por quê? Além de mostrar que a gente entendeu a história, mostra também que a gente conhece um pouco de como as histórias do Cebolinha terminam. Então o Cebolinha, ele tá sempre aí provocando a Mônica, tentando roubar o Sansão e fazendo planos infalíveis para roubar o Sansão. Mas os finais das histórias são sempre com o Cebolinha apanhando. Então, com certeza, quando a gente provoca alguém, quando a gente acaba se envolvendo em situações em que a gente pode se machucar. E com o Cebolinha isso sempre acontece, pessoal. Então, por que o Papai Noel deixa uma maleta de remédios para o Cebolinha? Porque ele provavelmente irá apanhar da Mônica e precisará de curativos ou remédios, tá? De remédios. É isso, galerinha. Essa é uma história em quadrinhos, sem escrita, mas que a gente tem que ser um ótimo leitor para entender, tá? Tem que ler bem as imagens, conhecer um pouco da história e fazer uma interpretação pessoal. Por hoje, língua portuguesa é só. Qualquer dúvida é só chamar a professora. Um beijo grande